Olá, 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 tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Vanderlei Vikanoviski, advogado, um dos muitos ativistas da causa da fosfoetanolamina sintética. A gente sempre bate um papo aqui, né? No SC Direito de Saber, no Instituto SC Direito de Saber, um espaço que gentilmente é cedido pela Gisele para que a gente possa bater um papo, conversar sobre um pouco das questões jurídicas, do direito, da fósforo e do que tem acontecido nesse mundo aí da fósforo. Fico muito feliz de você estar aqui ao vivo, estar presente em mais uma transmissão. Hoje eu preparei essa transmissão um pouco antes do horário habitual da nossa live, então nesse momento eu não estou falando ao vivo, eu estou falando através de uma gravação realizada na data de hoje, dia 4 de dezembro de 2020. Porém, o assunto é atualíssimo, não poderia deixar de passar para os senhores, para as senhoras, com muita gratidão, um pouco de conteúdo para facilitar o entendimento, muitas vezes, de situações vivenciadas no dia a dia daqueles que estão ou acometidos ou com familiares acometidos de doenças e que, porventura, necessitam de hospitais, convênios médicos, e tem uma série de problemáticas nesse sentido, né? Então, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês. Peço desculpas de não estar ao vivo como de todas as vezes assim eu fiz, mas dessa vez existe uma justificativa relevante, né? É aniversário de casamento que se aproxima e esta noite dediquei à família, tá bom? Como todas as noites tenho dedicado a vocês, dessa vez eu dediquei a minha esposa, tá bom? Mas sem deixar de, com muito carinho, atendê-los. Você que pela primeira vez está acessando, compartilhe essa live, o máximo que você puder. Compartilha. Muitas pessoas podem se beneficiar, né? Muitas pessoas podem se beneficiar deste vídeo. Vou passar algumas informações um tanto quanto importantes. Vamos falar. Cabe indenização? Não cabe indenização? Qual é o tipo de indenização? Aonde está isso? Vou falar de uma forma mais leve, né? Não vou usar o famoso juridiquês, mas vou deixar vocês bem ambientados, sabendo e conhecendo seus direitos. E é claro, como sempre coloco, busque sempre o auxílio de um advogado. Ou procure a Defensoria Pública. Mas nunca, em nenhuma hipótese, ainda que possa, procure o juizado especial e vá sozinho. Você está entrando com um bife gigante na toca dos leões. É exatamente assim. Vamos lá? Bom, vou pedir para vocês de novo, caso não conheçam o procedimento nosso, coloca aí hashtag #FosfoSalva da fósforo do Baruch, mas da fósforo produzido pela New Life, da fósforo produzido por tantas outras empresas, tem salvado, que chega aqui no Instituto, que a Gisele tem todo o cuidado junto com os demais em consultar e saber se procede, tem salvado cada vez mais vidas. Então, não deixa de subir essa hashtag Fósforo Salva Vidas. Eu tenho visto, antes de iniciar, eu queria dizer uma coisinha. Eu tenho visto uma coisa muito interessante. Faço as lives e falo: não tem fósforo verdadeira, não tem fósforo original, não produzida, né? Não fabricada, não sintetizada, porque a verdadeira e a original é aquela que é encontrada no colostro materno. Colostro materno, vulgarmente conhecido como leite da teta da mãe. Gente, pelo amor de Deus, cada vez que eu vejo no comentário de um vídeo, mas qual é a verdadeira, me dá arrepio. Sério, me dá arrepio. Eu não acreditava quando a Gisele me contava.
mas me dá arrepio. A verdadeira é a que você escolher, tá? A que você escolher como sua verdadeira, tá certo? Porque todas as fósforos oferecidas e divulgadas aqui no Instituto É Seu Direito de Saber são suplementos alimentares devidamente amparados pela regulamentação jurídica legislativa brasileira, ok? Quer seja do Baruch, quer seja do New Life, quer seja do que estiver aí. Então, todas elas contêm fosfoetanolamina sintética. Só que a forma de produção, a rota de síntese, de uma é de um jeito, de outra é de outro jeito, mas o que você tem que buscar e procurar, olha aí no site, são os relatos de pessoas que estavam acometidas de doenças, que estavam numa situação deprimente e tiveram uma melhora na condição de vida, né? Aqui não há promessa de cura, nem deve, isso é algo totalmente descabido e não é assim que deve ser, mas você deve olhar os relatos. É importante você dar uma olhadinha nos relatos, se tiver dúvida, contate a pessoa porque assim, tem muita gente que fala, essa é conversa. Tá bom, pega, a gente, se tiver os dados da pessoa, procura a pessoa que deu o relato. Fique à vontade de olhar no site, falar com quem você bem entender. Não, aqui a gente não joga a poeira debaixo do tapete, não. Se tiver poeira, ela vai para frente, a gente vai conversar, vai dialogar, vai resolver, e não vai ter essa história de jogar poeira debaixo do tapete, não. Tá bom? Aqui não tem nenhum arquivo vivo da fosfetanolamina. Aqui somos todos, cada vez mais nos conhecemos mais, cada vez mais nós temos mais informação, e cada vez mais nós temos que lutar ainda mais engajado por esses projetos de vida, né? Projetos que vão salvar vidas, projetos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que a gente deve fazer, né? Então, sem mais delongas, vou tomar uma aguinha. Se vocês quiserem, façam isso também. Assim a gente molha um pouco as palavras, né? Então eu vou iniciar falando para vocês o seguinte. Imaginem o seguinte. Uma situação de que talvez vocês não tenham passado, ou conheçam alguém. Um erro médico. Como identificar um erro médico? Como agir? Será que o médico foge? Será que ele assume o erro? Às vezes, nas mínimas situações, você percebe. Então eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quando a gente chama de responsabilidade por erro médico, nós temos que considerar 3 esferas importantíssimas. A primeira, óbvio, é a criminal, né? Não sei se muitos conhecem, mas quando um médico comete um erro, uma lesão culposa, por exemplo, pode acontecer até um homicídio culposo, né? Podendo ser requerido a instauração de inquérito policial para apuração desses fatos, né? E que pode, inclusive, ser pedido até pelo próprio hospital, né? Porque a regulação a responsabilidade civil sempre será baseada na negligência, imprudência e imperícia. E isso pode e deve recair sobre o profissional e também sobre o hospital. Então, a gente pode até entender que há necessidade de exercer o direito criminal no que diz respeito à apuração e inquérito policial por esses crimes que eu já citei, de lesão corporal culposa, de homicídio e outros. O médico responde também de forma administrativa para o Conselho Regional de Medicina. Muitas vezes, diante de um erro médico, nós requeremos também que o Conselho Regional de Medicina instaure uma sindicância para que possa apurar o ato ilícito praticado pelo médico. A diferença que nós conseguimos enxergar aqui é que na sindicância o médico não irá se responsabilizar por uma indenização. Objetivo, né? O objetivo da sindicância é apurar o ato ilícito administrativo.
Tanto que no Conselho Regional de Medicina, a sindicância, que é instaurada pelo conselheiro corregedor, vai haver uma junta para analisar todos os fatos que ali apareceram e vão transferir para uma coisa chamada PEP, que é Procedimento Ético Profissional. Tá? Isso vai apurar todos os eventos acontecidos nesse ato ilícito praticado por um profissional médico, culminando até numa sanção, ou seja, numa pena administrativa desse médico, a remoção dele, enfim, uma série de outras sanções. Muito bem. E aí nós temos também a ação civil indenizatória. E é dessa que a gente vai bater um papo agora, nesse momento. Bom, eu quero deixar claro que nós vamos aqui bater um papo de acordo com a súmula 608 do STJ. O que é a súmula 608 do STJ? E por que isso? Nós temos um erro praticado pelos médicos de hospitais públicos e pelos erros de médicos de hospitais particulares. O foco hoje vai ser sobre os particulares, tá? E por isso eu falo da súmula 608 do STJ. Vamos dar uma olhadinha na súmula 608 do STJ? A gente tem que tentar não falar de quês, mas tem coisas que a gente precisa deixar claro, né? E a súmula 608 do STJ, eu vou puxar aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui, olha que maravilha! Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ok? Então, agora vamos voltar aqui. Muito bem. Então, lida a súmula, nós vamos deixar claro que nós vamos poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor nessas questões. Tá certo? Isso significa que nós podemos fazer com algumas modalidades referentes a esses contratos. Entre elas, vamos esclarecer que há plano de saúde individual, plano de saúde familiar, plano de saúde coletivo e o plano de saúde empresarial. Ok? Vamos deixar de lado os planos de saúde de autogestão, né, que fala sobre a súmula 608. Tá? É possível a aplicação também do Código de Defesa do Consumidor? Mas a gente tem uma súmula dispondo algo diferente. Mas o entendimento da jurisprudência ainda é divergente, em razão da responsabilidade. E essa questão de responsabilidade é muito complexa, a gente não vai entrar muito ao passo disso. Tá? Então, por óbvio que é muito claro, então, o que eu estou dizendo, e espero que esteja sendo claro. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para que vocês coloquem essas dúvidas sempre aqui nos comentários, para a gente poder sempre esclarecer, tá bom? Mas, veja, já posso adiantar nesse sentido que é claro que há uma prestação de serviços, né? Paciente, médico, ou paciente, plano de assistência médica, né? Plano de assistência médica. E eu estou tentando deixar de uma forma que não seja tão técnico, porque, por exemplo, existem administradoras de planos de saúde, existem planos securitários, então vou colocar de uma forma mais abrangente, mais geral. Então você tem o seu plano de saúde e o médico que atende pelo plano de saúde em um determinado hospital. Então ali há uma prestação de serviço, né, mantida por um terceiro, que é o administrador do plano de saúde. Não sei se ficou claro.
mas é assim que funciona. E aí tem uma regulamentação, baseada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, existe deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Código, por isso que é sempre legal dar uma lida sempre no Código de Defesa, Código de Defesa do Consumidor. É sempre legal a gente dar uma lida e conhecer um pouco sobre o código, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, quebrar de novo. Muito bem. Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor, gente. Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Então vamos lá no artigo 14, que é o que eu estava falando para vocês, sobre a questão da prestação de serviço. Opa, passou. Olha lá, o fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por ele, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Ficou claro? Se não ficou, vou esclarecer agora. Você tem um plano de saúde e você tem o hospital. E você tem também um médico que atende naquele hospital, mas você paga o plano de saúde. Todo esse pessoal, médico, o hospital e o plano de saúde, pode ser responsabilizado por um erro. O erro médico que a gente está dizendo aqui é sobre a questão indenizatória, né? Lembrando que o médico também pode responder pelo conselho profissional, né, com instauração de sindicância. Em algumas situações mais graves, apuração criminal, né, da conduta ética médica, né, de repente uma lesão corporal, um homicídio, né, uma negligência, né, atendimento. E também na esfera, que é essa que estamos tratando, indenizatória. E aí na indenizatória, o médico, o hospital, o plano de saúde, eles respondem a essa ação, a esse erro cometido pelo profissional, solidariamente. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo já vivenciado, tá? Já vivenciado por mim. Não exatamente com a minha pessoa, mas a pessoa foi fazer uma cirurgia para colocar uma prótese de fêmur, né? Muito bem. Fez vários testes, né, vários exames, né, alertou-se sobre os riscos, e, enfim, todo o procedimento que muitos de vocês já conhecem e sabem como é. Muito bem. Quando foi feita a cirurgia, a pessoa se recuperou e tudo mais, percebeu-se que uma das pernas que foi feita a cirurgia ficou 7 centímetros maior do que a outra, levando a pessoa numa situação de deficiência, né? Deficiência aparente, inclusive, mudando a aparência da pessoa, fazendo com que a pessoa mancasse e tudo mais. Vamos imaginar que seja uma mulher. É simples para um homem resolver isso. O homem resolve fácil, porque o homem não tem vaidade, muitos de nós não temos vaidades e muito diferente das mulheres. As mulheres, elas são vaidosas, de natureza, né? Então imagine o seguinte, o homem compra um sapato lá com um negócio maior e já, né, 7 centímetros maior, e está andando bem, está tudo certo. Vai aprender a andar de novo e vai embora. A mulher não. A mulher é capaz de querer fazer outra perna para poder corrigir aquela situação. Mas de quem é a responsabilidade disso? Porque essa outra cirurgia, por exemplo, quem deve pagar? E o risco que envolve essa cirurgia? Cabe indenização por dano moral? Aí você fica nervoso, fica bravo, irritado e resolve que não vai fazer com aquele médico mais. Não, esse não quero que faça mais. Não vai fazer. Tá bom? Ele não vai fazer. Eu vou fazer com outro. Vocês já perceberam? Não sei se eu já vi isso, né? Isso eu estou dizendo de algo, por isso que eu estou falando. Vou trazer um caso pessoal, um caso prático. Nenhum outro quer atender. Nenhum outro quer fazer. Nenhum outro vai fazer. Sabe por quê? Porque ele não vai se responsabilizar
por um erro que não é dele. E muitas vezes aí cabe a necessidade de uma ação chamada ação de obrigação de fazer. Porque aquele médico que você brigou porque ele errou, ele ainda acha que ele está certo, ele sabe que nenhum outro vai botar a mão, ele fala, então também eu não vou fazer mais, já que você brigou comigo, só que só tem ele para fazer. Aí você é obrigado a entrar com uma ação de obrigação de fazer para que ele faça. E aí você vai se colocar nas mãos de um médico que vai fazer o quê? Vai fazer uma cirurgia a contragosto, e isso aí não pode causar um problema? Veja a situação como ela é bem complexa, é bem complicada, né? Então, nessa questão prática, só para ter um desfecho, teve que se voltar para esse mesmo médico. Esse mesmo médico contratou um outro para fazer a cirurgia porque ele ficou receoso. Esse outro fez, ajustou, não ficou 100%, mas ficou 98%. Tá? Só que, olha, todo esse tempo a pessoa teve que se sujeitar ao mesmo médico, teve que se sujeitar às mesmas situações, né? Em razão da falta de preparo, essa pessoa acabou tendo um problema que quase levou ela a óbito, teve uma embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar, ela mata facilmente, e graças a Deus isso não aconteceu, mas criou-se uma série de problemas. Será que cabe uma indenização, uma ação de indenização em razão dessa falta em razão desse erro médico? Eu entendo que cabe. É possível entrar com uma ação de indenização. E quantas pessoas não têm esse mesmo tipo de problema e não sabem o que fazer? Não sabem como fazer, né? Então, essa questão do erro médico, ela é uma questão muito difícil de lidar, porque você vai ter que obrigar aquele profissional, muitas vezes, a contratar um outro profissional para fazer o trabalho que ele não quis fazer, né? E tem que ser às custas dele, tá? Não sei se você já passou por isso, se você já teve um problema parecido, mas eu acredito que essa confusão é comum. E eu queria deixar claro que a responsabilidade não é só do médico. Não adianta o médico dizer, mas tudo bem, eu sou recém-formado, eu não tenho nada, não vou ganhar nada mesmo. E você também não vai ganhar porque você não vai entrar com a ação. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Funcionam diferente. Porque o hospital que estava ali, ele é responsável também. O plano de assistência médica também é responsável. Então, se ele não vai trabalhar nunca mais na vida dele, o problema é dele. O importante é que ele fez um juramento, e o juramento que ele fez, o juramento de Hipócrates que ele fez, tem que ter algumas premissas necessárias ali para o bom andamento. E até hoje, eu vou dizer bem sincero, bem aberto aqui para vocês, eu não entendo como é que um profissional faz um juramento de Hipócrates dizendo que jamais poderá tomar qualquer tipo de... não é exatamente assim, né, com essas palavras, mas não pode tomar nenhuma atitude contra o paciente ou levá-lo a um tratamento que pode trazê-lo malefícios a ponto de levá-lo a óbito, porque isso é é uma quebra de conduta ética médica. Aí eu me pergunto, radioterapia, o que leva o paciente? Né? Aquele monte de drogas que é feito através da quimioterapia, o que faz com o paciente? Então, a gente tem que esperar a conduta do médico a melhor possível. E considerando esse nosso ambiente, a gente fala sobre a fósforo, etc., a luta da Associação dos Médicos do Brasil contra a fósforo, dizendo que é curandeirismo, e a gente se depara com esse monte de relato da fósforo, a gente se coloca a pensar de que lado que os bons médicos deveriam estar. Estão, infelizmente, na minha visão, ao lado do capital e não ao lado da saúde e do juramento de Hipócrates que um dia fizeram. Deveriam ser responsabilizados por isso, sim. Eu creio que deveriam.
Mas, infelizmente, com a estrutura que o nosso Brasil tem hoje, o pensamento que se tem hoje, não vejo muita saída. Vejo que devemos lutar e nunca deixar nos esmorecer, nunca deixar que a nossa cabeça se abaixe para essas intolerâncias, para essa falta de ética, para essa falta de amor. Ao contrário, temos que nos levantar com conhecimento e guerrearmos para superarmos as guerras perdidas e ganharmos, as guerras não, né? As batalhas perdidas e ganharmos a guerra, né? Por isso eu peço que vocês compartilhem o hashtag Fósforo Salva Vidas, porque a Fósforo tem salvado muitas vidas, sim, e eu tenho certeza que vai continuar salvando. Não tem havido qualquer tipo de problema nas concessões de alvará. Alguns juízes entendem que não devem fornecer, porque são influenciados pela mídia, pelas fake news. Outros se mostram abertos a conhecer e saber e acabam tendo com isso uma visão mais abrangente, e aí sim são favoráveis e concedem os alvarás. Isso tem acontecido com grande frequência. Infelizmente, nem todos entendem dessa forma. Mas o que eu disse, não deixemos nos abater pelas batalhas perdidas. Nós vamos ganhar muitas outras, tantas batalhas, e conquistarmos o que nós objetivamos, o que nós queremos, que é a liberação dessa forma da fosfoetolamina sintética no Brasil em definitivo, que é importante para essa batalha contra diversos males, tá bom? Enfim, pessoal, eu acho que ficou muito claro essa questão sobre a responsabilidade, como se deve ser feito. Eu dei um exemplo sobre essa questão da responsabilidade médica, onde você pode buscar essa forma de atuar ou de questionar o médico, que é utilizando-se do Código de Defesa do Consumidor, exatamente do artigo 14, que fala sobre a prestação de serviços. E quando o médico deixa de praticar um ato que deveria tê-lo praticado, ou praticou de forma ruim, de má vontade, tinha que fazer uma incisão, e fez uma incisão, um corte, só que esse corte, ao invés de ser aquele corte menorzinho, porque poderia, fez um corte no braço inteiro, para poder, por falta de prática, por maldade, por N situações, incorreu numa lesão corporal, podendo ser objeto de indenização, de apuração de inquérito policial, né, para apuração de crime, de lesão corporal, né, e talvez até grave, lesão corporal grave, que depende do tipo de corte, a profundidade, etc. Ninguém tem licença para matar, né? Então a gente tem que ficar claro com isso. E uma das dúvidas que eu vejo frequentemente, eu escuto e me causa também arrepios. Ah, minha mãezinha, o meu paizinho, minha tia, meu irmão, alguém está em uma situação deplorável na UTI de um hospital. E eles disseram que se ela não reagir em X dias, eles vão desligar os aparelhos. Não pode. Não pode. Se fizerem isso, é homicídio. Apuração de homicídio. Isso não pode ser feito. No Brasil não existe essa figura, né? Eu vou desligar os aparelhos porque tem outra pessoa. Não existe. Então é importante você sempre estar atento, né, com o prontuário médico do paciente, saber o que está sendo administrado, quais são as drogas que estão sendo administradas, quais são os remédios que estão sendo administrados. Questionar sempre o corpo médico, o corpo clínico, que tem a obrigação de te dar essas informações, né? Um erro de repente, está passando o soro, e o soro estão colocando uma glicose. Peraí, o paciente é diabético, isso é um erro médico, isso pode levar ao óbito do paciente. Isso é um erro médico. E se não levar ele a óbito, pode levar ele a uma situação deplorável. E, de fato, deve ser indenizado. Você deve procurar um advogado para te orientar sobre essas situações, ou procura a Defensoria Pública. São super competentes os defensores públicos paulistanos, e porque conheço os paulistanos, né, alguns defensores paulistanos são fantásticos,
ou procure um advogado de sua confiança. Mas nunca vá, como eu te disse, nunca vá sozinho. Você vai estar com um bife enorme entrando na toca dos leões, e tem lá gente para te devorar, vai comer você e o bife, pode ter certeza, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui telefones aqui, ó. Telefones não, né? Vou deixar o meu e-mail, tá? Deixar o meu e-mail aqui. Manda a sua pergunta. Eu quero saber, eu fui acometida de erro médico, o que eu posso fazer? Como eu devo proceder? O que eu devo fazer? Eu dei aqui uma ideia de como você deve se basear, se resguardar. Mas é claro que existem, você vê, a gente dividiu e falou sobre a súmula 608 do STJ, que já são matérias que já foram discutidas várias e várias vezes. Então, a gente falou sobre plano de saúde particular, né? Mas existem outras situações ligadas ao SUS, por exemplo, que é baseado em uma outra legislação, é baseado em uma outra lei, não está equiparado ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, está equiparado a outras leis estatutárias do servidor público, por exemplo, né? Então, vou fazer um outro vídeo, provavelmente na próxima semana, trazendo a questão médica, de responsabilidade do erro médico no SUS. O que você pode fazer, como que você não pode fazer, de que forma deve ser inquirido, quais são os órgãos que devem ser responsabilizados, né? E certamente vai ajudar bastante, e quero, né, ajudar bastante, auxiliar bastante vocês nessa empreitada maluca aí de poder ter que lidar com, infelizmente, um ou outro profissional que sai da linha da curva do que deveria ser, né? Mas estamos aí firmes e fortes para fazê-lo desentortar ou não mais exercer a profissão, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Na próxima sexta-feira a gente se encontra, vamos falar de novo sobre erro médico, mas aí eu vou separar para vocês sobre erro médico no SUS, erro médico no SUS, como tratar a questão do erro médico no SUS. Curte, comenta, compartilha se você gostou. Se você não gostou, me diz, escreve nos comentários, não gostei, gostaria que fosse assim. Vou aceitar a tua crítica, porque nós todos não somos perfeitos, erramos sempre, né? Mas o importante é poder atender melhor a todo mundo, tá bom? Grande abraço para todos aí do grupo, do Instituto É Seu Direito de Saber. Fiquem com Deus e até lá!